Oi, gente. Hoje eu vim gravar para falar de uma reflexão que surgiu hoje durante o meu dia. Eu nem ia gravar vídeo porque eu tentei gravar durante o dia e eu não consegui por causa do barulho. E a minha cachorrinha também, que é idosa, também tá fazendo barulho. Ela é cardíaca, tá com uma questão aí, então ela tem uma tosse, então faz barulho. Então se vocês ouvirem barulho, é ela fazendo um barulhinho de tosse aí, então não assuste. Eu queria falar sobre algo que me surgiu hoje, que é o se permitir. Eu tava refletindo, até por questões da minha vida, quantas vezes a gente não se permite fazer coisas, realizar qualquer coisa na vida, tentar algo novo por medo, crença. São várias coisas, né, que surgem, né, na nossa mente, que acaba limitando a gente e criando aí uma prisão. Eu mesmo, eu comentei aqui que eu tinha, né, uma intenção de criar o canal no YouTube. Eu enrolei bastante tempo, procrastinei por medo de julgamentos, essa questão de recomeçar, de fazer algo novo, de não ser bom, né, do perfeccionismo. E aí, quantas vezes a gente, por não se permitir, a gente perde oportunidades. Eu até pensei em relação a algumas áreas da minha vida, em questão de oportunidades que surgiram, né, ao longo aí do tempo. E por eu querer as coisas, a gente sempre tem um ideal, né, de querer as coisas do nosso jeito, que seja bem específico, né? É igual relacionamento, né? Às vezes a gente quer uma pessoa muito específica e cria várias coisas que são ideais, não são reais. E na verdade, né, na realidade, uma pessoa real, ela tem características, claro que a gente tem que ter, né, dentro dos nossos valores, o que a gente busca para a vida, ter afinidade, mas às vezes a gente coloca assim, até questões físicas mesmo, né, altura, beleza, cor, e acaba não se permitindo viver algo que seria muito bom, que seria surpreendente, que seria algo diferente. Eu tô tentando fazer todos os dias uma coisa assim diferente, que eu não tenho o costume de fazer, o hábito. Igual hoje eu passei um batom vermelho, é algo que eu me estranho um pouco, porque eu acho que tá demais, que é aquela coisa, né? Às vezes a gente não querer aparecer, não querer chamar atenção e para não ser julgado, né? A gente quer passar aí despercebido. E nessa semana mesmo eu fiz um exercício da minha sombra, né? Eu tenho estudado bastante psicologia, eu estudo várias coisas, né? Neurociência, espiritualidade, eu gosto de estudar tudo que vai pro lado do autoconhecimento, comportamento. E eu fiz um exercício da sombra e tô nesse processo aí de integrar as minhas sombras, né, trazer pra luz, né, porque a gente tem a luz e a sombra, iluminar as sombras. E eu percebi, assim, fazendo esse exercício, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de ser assim, sabe, de emprequetar e de me vestir do meu jeito, sabe? De ser diferente no sentido de
mostrar o que eu gosto, sabe? Eu gosto e eu, né, no caso, se você tem autoestima pra colocar um batom vermelho e não se importar e ir pra qualquer lugar e não ficar naquele sentimento que tá inadequado, que tá estranho. E aí eu tô fazendo esse exercício de todo dia fazer uma coisa diferente. Então, assim, eu faço coisas simples, né? Troco horários, né? Se eu consigo, né? Por exemplo, de almoçar, de dormir, de vestir alguma coisa, ou igual hoje eu passei um batom. Cada dia eu faço uma coisa. Aí eu já começo a pensar, já viajo, né? Então eu tô me permitindo até para me descobrir coisas novas e deixar essa Elaine que tava um pouco adormecida, tava muito, né, adormecida. Eu tive uma fase bem assim de baixa autoestima. Eu até falei, acho que em algum vídeo, né, que eu passei por um processo de emagrecimento e na época eu tava com muita baixa autoestima. E mesmo depois emagrecendo, gente, não adianta. Se a gente não cuida do mental, do espiritual, de tudo, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Claro que às vezes a gente pode, né, não ter uma compreensão ou precisar de uma atenção maior em algum lado da nossa vida. Mas ter um equilíbrio é muito bom. E eu percebo que o autoconhecimento realmente liberta, porque quando emagreci, eu ainda me sentia feia, porque você fica naquela coisa inatingível, a gente não alcança, porque eu achei que eu ia ficar feliz magra. Aí eu emagreci e não fiquei feliz. E eu percebo também que é o conjunto de tudo. Quando a gente está em desequilíbrio na nossa vida, em alguma área, isso interfere também nisso, né? Porque, por exemplo, nos relacionamentos, né? Eu fiz algumas curas aí agora, né? Nesses anos que eu tenho estudado muito, tenho aprofundado meu autoconhecimento, porque eu acredito que a gente pode buscar ferramentas, mas o trabalho é individual. Então, eu tenho que fazer esse trabalho diário de cura, de acolhimento, de autocompaixão, de observar, entender meus gatilhos, o que as coisas vêm, como eu reajo a tudo, a forma, né, que eu lido. Então eu tenho me curado de várias coisas e tem coisas que eu ainda tô no processo, mas eu tô me permitindo, sabe, ter essa vulnerabilidade que eu tinha questões que eu precisava reconhecer e identificar que eu tinha mesmo, dessa busca, né, desse vazio que eu tava tentando preencher com coisas externas. E hoje eu entendo que o vazio, ele é bom. No vazio, a gente cria, a gente deixa espaço para o novo. Então, eu tenho aprendido muita coisa. Hoje, gente, eu tô um pouco fanha, porque eu tô com alergia. Eu tenho alergia à poeira. E aí, esses dias eu tive contato com bastante poeira por causa do ventilador. Então, eu tô assim, já comecei com antialérgico, mas ainda não tô muito boa, não. Mas é isso, gente. Se permitir. Até no ano passado, eu me dei um tempo em questão de relacionamentos, porque
antes, nesse processo, eu identifiquei que eu tinha uma ferida da rejeição e da dependência emocional. Então, eu comecei a fazer, né, trabalhos internos, buscar conhecimento, buscar acolher isso tudo, entender da onde que vinha. E eu percebo que isso é familiar, assim, é ancestral da minha família. Pode ser que seja de muitas pessoas, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas e vê que várias coisas são comuns em muitas famílias, né? Em muitas pessoas mesmo. E eu pensava que pra me curar eu tinha que ficar sozinha e fazer tudo sozinha, de não me relacionar. E no final do ano passado eu entendi que eu só ia me curar me relacionando. Eu já tinha identificado isso. Os gatilhos eles só vêm quando eu estou numa situação, né, que por hábito e por, né, o inconsciente, ele vai agir ali, mas como hoje eu tô consciente disso, eu vou observar e vou falar, opa, não. E vou buscar formas diferentes, né, de acolher isso, entender da onde que tá vindo, o que eu posso fazer diferente, e não deixar isso influenciar as relações. Então, tem sido muito bom mesmo. E eu tenho trabalhado muito também a questão do pensamento. Quando eu comecei a meditar e a estudar essa coisa da espiritualidade, da consciência, a gente fica meio assim sem entender, porque é algo que a gente não vê, a gente não enxerga. Então, você fica assim, ai, será que é verdade? Será que não é? Então, assim, é algo novo que a gente vai entendendo e experimentando. Você vai, vou tentar isso aqui, vamos ver como é que funciona. E vai vendo que realmente é verdade, vai equilibrando as coisas. E tem sido muito bom me permitir. Até que, né, gente, eu jamais pensei que eu ia fazer vídeo aqui falando essas coisas, me expondo as minhas questões de vulnerabilidade, de coisas que eu tenho passado, de coisas que eu tenho vivido. E porque a gente não quer, a gente quer esconder. E foi muito engraçado que teve uma vez que uma pessoa falou comigo, você parece ser forte. A pessoa me descreveu e eu me questionei, eu falei assim, tá, eu sou forte sim, eu tenho isso, aquilo, mas não é só isso. E as pessoas criam uma imagem, porque a gente passa isso até nas redes sociais, né, de perfeição. Como eu falei, é algo que eu tenho trabalhado muito, essa questão do perfeccionismo, que é algo que me atrapalha demais. E a gente, né, sempre buscando controlar tudo, né? Tá muito dentro do controle. A gente cria uma imagem, usa uma máscara, né? Que isso já é normal, né? Na psicologia, a gente ter a persona, né? Que é uma máscara social pra gente conviver e interagir, né? Com o mundo aí. Mas a gente tem que saber quem é a gente em essência e muitas vezes a gente não precisa, né, usar essa máscara em algumas situações, até com família, pessoas que a gente não precisa, né, criar essa barreira. Então, eu tô assim, pra mim tem sido algo assim bem desafiador, porque igual eu falei, quando eu tô fazendo da forma mais simples para eu não criar obstáculos e não deixar de fazer, porque
várias coisas que eu comecei a fazer, eu parei justamente por isso, por não achar que estava perfeito do jeito que eu queria. E aí eu simplesmente larguei, parei. E pra gente ficar bom e para as coisas melhorarem e fluírem, a gente tem que começar e soltar o controle, se permitir. Se permitir, deixar aí o fluxo e as coisas acontecerem igual hoje. Eu não ia gravar, porque por causa do barulho e porque já tava escurecendo. Só que eu fui fazer uma coisa, eu tenho trabalhado bastante essa coisa do não pensar, né, no ficar no agora. Quando a gente começa a fazer, gente, a gente começa a perceber o quanto a gente pensa. Que a gente não se dá... Eu, pelo menos, eu falava, gente, eu não me dou sossego. Era o tempo todo pensando e pensando nas coisas que nem aconteceu, umas loucuras. Aí eu comecei, falei, não, gente, que é isso? E quando você vai fazendo exercício, vai só melhorando. Não que eu não pense, eu ainda penso muito, mas tem momentos assim que eu paro e aí eu fico, eu falo, ai, que bom, que alívio, que paz. E aí hoje, nesse momento que eu fui fazer uma atividade que eu fui fazer, né, com concentração, tava presente. Quando a gente começa a entender essa coisa do pensamento, a gente percebe que a gente não está presente em muitos momentos da nossa vida. E o que a gente tem de lembrança é uma ilusão, né? Porque a gente não tava lá. E é dentro do que a gente enxerga, do que a gente tem de julgamento, de rótulo e de tudo. Então, quando eu fui fazer, aí eu veio isso do se permitir, porque eu acredito que eu tenha, não vou falar que eu perdi, porque eu não me arrependo. Eu acho que tudo foi um processo pro hoje, mas eu deixei passar várias coisas que poderiam ter sido muito legais, muito boas pra minha vida, por não me permitir e por ficar presa a ideais, a coisas, crenças e limitações que nem fazem sentido, sabe? Então agora sempre que acontece qualquer situação, eu tento de uma forma neutra, eu observo o que aquilo quer me passar, o que eu posso fazer, sem julgamento, sem críticas, sem autossabotagem. Gente, eu me autossaboto muito, muito. Então, assim, eu tenho me observado muito e feito isso para poder melhorar. Eu sei que é um processo lento, é um processo diário, mas pra gente melhorar o mundo, eu preciso melhorar, né, a mim. Só assim que a gente consegue, a gente começa a fazer a mudança, né, da consciência coletiva, sair aí do automático. Mas é isso, gente, eu queria falar, não sei se ficou longo, se permitam. Se eu mesmo, o dia que eu comecei a gravar, eu vi um vídeo de eu agora não vou lembrar o nome, eu vi um vídeo de uma pessoa e ela falando, né, dessa questão que às vezes a gente fica fazendo curso, estudando e nunca se acha pronto, né, porque a gente tem essa coisa eu tava até lendo ontem sobre isso, né, da gente não se sentir suficiente, que é uma autossabotagem, né? A gente coloca limitações e nunca tá pronto. E eu sempre estudando. Eu falei, não, hoje eu vou gravar do jeito que tá, com espinha, com tempo chuvoso, com roupa de treino, com cabelo preso, porque eu vou treinar e tá sujo. E eu gravei do jeito e chorei, do jeito que foi, eu
nem, sabe, nem fiquei olhando muito. Falei, não, vai ser assim mesmo. Porque eu quero daqui um tempo olhar, né, e ver que eu tomei a escolha certa de começar, de iniciar isso e não ficar procrastinando mais. Me permitir ser vulnerável e fazer algo que eu quero, né? Um sonho. Era algo que eu queria fazer bastante tempo. Eu gosto muito de comunicar, de me expressar. Gosto também de fazer foto, de tudo, gente. Essa parte de comunicação, de me mostrar, assim, eu gosto muito. É algo que me deixa assim, eu fico animada, me deixa feliz. E agora eu, né, tive essa intuição de começar e falar de coisas que eu passo, de coisas que eu posso ajudar alguém de alguma forma, contribuir aí com o mundo, ajudando alguém. E é isso. Então, se permitam